E aí, pessoal, será que alguém é capaz de sobreviver a uma queda livre sem paraquedas de 10.160 metros e ainda sobreviver? É isso que eu vou contar para vocês hoje aqui na história do Hangar Calef, o voo Jet Yugoslav 367 que aconteceu no dia 26 de janeiro de 1972, que teve apenas uma sobrevivente, a comissária de bordo, Vesna Vulovic, que eu vou contar aqui para vocês. Então, vem comigo, já deixa seu like aqui no canal, se não é inscrito, se inscreva no Hangar Calef e solta a vinheta! Pois é, pessoal, a história da Vesna rendeu aí um Guinness Book de maior queda em voo livre da história do mundo, uma queda de 10.160 metros sem paraquedas que manteve ela sobrevivente. Mas vamos contar um pouco dessa história, como é que a Vesna sobreviveu a essa queda livre. Tudo começa com a história de um acidente de um avião, o voo Jet 367 da antiga Jet Yugoslav, né? É uma empresa aérea sérvia que operava voos ali na Europa. E nesse dia 26 de janeiro, o voo saiu de Estocolmo com destino a Belgrado, com escala em Copenhague, que foi onde a Vesna Vulovic entrou para ser comissária. E uma curiosidade, ela entrou por engano, porque deveria ser outra Vesna que deveria fazer parte do grupo de comissários do voo 367 da Jet Yugoslav, né? Então o voo percorreu tranquilamente bem, ele saiu aí de Estocolmo às 14h30 da tarde, horário local, pousou, né, em Copenhague, e lá em Copenhague, um piloto com a cara meio estranha, meio suspeita, saiu de Copenhague e não voltou para o voo. Então eles acreditavam ali, muita gente, né, até mesmo a própria Vesna observou no rosto dele um estranhamento, meio mal-humorado, né, e ele saiu desse voo e não retornou. Isso daí vai ter um desdobramento aí na história que eu estou contando para vocês. O voo continuou correndo, né, tranquilamente, até que lá no meio da Europa Oriental, por volta das 16 horas, aconteceu uma grande explosão no compartimento da bagagem do DC-9-32, né, da Jet Yugoslav, e ele explodiu em pleno ar a mais de 10.000 metros de altura e acabou caindo destroçado. E somente a Vesna sobreviveu, né, entre os 28 ocupantes desse DC-9-32 da Jet Yugoslav. Ela caiu, né, dessa altura toda, de 10.160 metros, e caiu ali sobre gelo, neve, árvores, né, e ficou ali algumas horas, até que um ex-médico da Segunda Guerra Mundial, ouvindo os gritos de uma pessoa, conseguiu chegar até o local onde Vesna estava e a encontrou ali com seu uniforme de comissária todo ensanguentado, ela com múltiplas fraturas, né, no estado bem grave. Ele fez ali o suporte básico de vida, acionou socorro até que Vesna foi levada para um hospital e permaneceu 27 dias em coma e quase 6 meses internada no hospital. Né? Vida que se segue, ela sobreviveu, foi a única sobrevivente, né? Virou celebridade mundial, recebeu o prêmio do Guinness Book das mãos do Paul McCartney, né? Como a única sobrevivente no mundo de uma queda livre sem paraquedas, né? Que foi por causa da explosão desse voo, né? Que acredita que esse passageiro que desceu em Copenhague e não voltou tinha colocado lá em Estocolmo uma mala contendo uma bomba, um explosivo, que foi deflagrado ali já com um timer, né? Por volta das 16 horas, explodiu a aeronave DC-9. Então, Vesna ficou 27 dias em coma, com múltiplas fraturas, né, em ossos longos, no crânio, e conseguiu sobreviver, né, e retornou
a Jet Yugoslávia, né, como funcionária, só que a empresa, pensando na repercussão, na mídia, preferiu colocá-la trabalhando no setor administrativo, mas o sonho de Vesna, que na época do acidente tinha 22 anos, era voar, era ser comissária. Então quem já voou, quem é comissário, quem é piloto, tem essa paixão muito grande e gosta mesmo de voar, e o sonho dela era retornar a voar. Até que ela voltou, né? Fez uma sequência de entrevistas como a única sobrevivente. Só que Vesna sofreu aí o que é chamado de síndrome do sobrevivente, né? Onde a pessoa acaba se culpando por ter sido a única sobrevivente ou um dos poucos sobreviventes de uma grande tragédia, né? Que foi o que aconteceu aí com a explosão do voo Jet Yugoslav 367. Né? Então a Vesna voltou a voar como comissária da empresa aérea, né? Por alguns anos. E acabou sendo demitida da empresa por causa de ações, né, que ela vinha fazendo em relação a protestos, né, porque na época a Sérvia vivia, né, a República Tcheca na época vivia um movimento separatista, então tinham muitos movimentos de revolucionários no momento, e ela participou de um desses momentos e acabou sendo demitida da empresa. E acredita-se que essa bomba foi colocada na época por um ato, né, vamos dizer assim, terrorista, né, de um grupo croata querendo aí fazer essa ação separatista que levou à explosão aí do DC-9-32 da Jet Yugoslav. Né? Só que a Vesna não tinha nada a ver com essa história não, da gente. Ela só estava ali como comissária, né, que entrou por engano, que seria outra Vesna, né, e graças a Deus ela sobreviveu e foi carregando esse trauma ao longo da vida, tá? Ela conseguiu se casar em 1977, não teve filhos, se separou em 1990 e conviveu com muitos anos com depressão, com problemas cardíacos, né? A síndrome do sobrevivente também, que influenciou muito na vida dela, e até que ela começou a conviver com problemas cardíacos muito graves também, né, que foi agravado ainda mais pelo uso do cigarro, né, que ela era uma fumante compulsiva, e os amigos sentiram falta, né, os anos foi passando, ela acabou se separando em 1990 desse marido, né, vivendo sozinha em Belgrado, e os amigos começaram a sentir falta dela, que ela estava muito isolada, não respondia ligações, não atendia ligações, e um grupo de amigos, né, achando essa ação de distanciamento dela um pouco estranho, resolveram entrar no seu apartamento e infelizmente encontraram a Vesna já sem vida, né? Ela não tirou a própria vida, ela faleceu infelizmente aí em consequências dos seus problemas cardíacos, né? Então essa foi a história da única sobrevivente de um acidente onde um avião explodiu em alturas e que caiu por 10.160 metros, mantendo a sua sobrevivência, e acredita-se que o motivo da sua sobrevivência foi que ela estava na parte de trás do avião e ela foi comprimida, né, na parede do avião por um trolley, aquele carrinho de alimentação que a gente vê passar, né, durante os voos, servindo ali bebidas, alimentação, comida para os passageiros, e manteve ela imprensada na cauda do avião, que foi descendo em espiral, né, lentamente, e conseguiu mantê-la sobrevivente ali no meio do gelo e das folhagens das árvores, né, até que foi socorrida. Então a Vesna foi aí um ícone da aviação. A Jet Yugoslav hoje faz parte de uma empresa estatal da Sérvia, né, continua voando, e fica essa história da comissária de bordo Vesna Vulovic, que foi a única sobrevivente e detém o recorde de queda livre sem paraquedas com sobrevivência na história do mundo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente. Se não é inscrito no Hangar Calef, se inscreva, que sempre tem conteúdos bacanas aqui para vocês, curiosidades, miniaturas, né, que eu sempre tô postando aqui as miniaturas nos shorts, histórias interessantes aqui nos vídeos longos. Então, se você curtiu, já deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no Hangar Calef. Lembre de marcar a sinetinha de notificação para você ficar sabendo de vídeos novos assim que eles são postados aqui no Hangar Calef. Então, ó, beijo no coração, abraço de urso e fui!